O milionário barbeiro paralisa ao ver o mendigo negro dormindo na calçada e revela segredo. A cidade pulava de vida. Luzes brilhantes refletiam-se nas vitrines reluzentes do luxuoso salão de beleza, estilo e luxo, onde Ricardo, o milionário barbeiro, reinava absoluto. Suas tesouras, mais afiadas que qualquer navalha de guerra, cortavam cabelos como se fossem seda, e seus clientes eram celebridades, empresários e influenciadores, todos adorando a sua fama adocicada de estilista. Mas naquele dia, algo mudou. Enquanto Ricardo ajustava a gravata de seda e sorria para o espelho do salão, um movimento do lado de fora chamou sua atenção. Era Samuel, o morador de rua, dormindo abraçado a uma caixa de papelão na calçada. O coração de Ricardo estremeceu. O antigo medo, as lembranças de sua infância dura e a família que o abandonou vieram à tona como uma tempestade. Ele não podia acreditar que aquele homem, tão machucado e esquecido, era alguém que ele conhecia. O salão era um espelho. Havia uma corda apertando seu peito. Um nó na garganta que o forçava a relembrar sua infância solitária. Ele se virou, tentando ignorar a cena, mas o olhar de Samuel queimava em sua mente. Ele não queria ver, mas não conseguia desviar os olhos. Afinal, o que era sua riqueza se não havia enfrentado seus fantasmas? E se Samuel revelasse seus segredos mais sombrios? Ele se lembrou do bullying, das piadas na escola. Ricardo, o garoto que sonhava em ser alguém, se transformou no milionário que era hoje. Mas para quem? Para aqueles que olham para o outro lado? No meio dessa tormenta interna, a porta do salão se abriu abruptamente. Era Henrique, um amigo do passado, trazendo consigo não apenas saudades, mas também promessas de revelações que poderiam arruinar sua reputação. Você vai se arrepender de me ignorar, Ricardo, disse Henrique com um sorriso que ocultava veneno. O ar entre os dois ficou pesado, um silêncio carregado de lembranças compartilhadas e promessas quebradas. Mas a verdadeira bombástica chegou quando Samuel, acordando da sua sesta, olhou diretamente para Ricardo e, com um sorriso triste, disse: "Lembra de mim, Ricardinho? Nós conhecemos o mesmo desespero." Em um instante, mundos que nunca deveriam se cruzar se encontraram. A tensão aumentava. Como poderiam ser dois lados da mesma moeda? Um milionário que vive em excessos e um homem que roga ao mundo por uma migalha. A atmosfera era eletricamente carregada. O passado e o presente colidiam, e o futuro pairava em incerteza. A pergunta crucial estava no ar. Ricardo conseguiria enfrentar a verdade que tanto temia, ou deixaria que os segredos de sua vida perfeita o consumissem? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Pompo, dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O olhar de Samuel penetrava a alma de Ricardo. "Ricardinho", repetiu com um tom que balançava entre nostalgia e desespero. O milionário barbeiro sentiu um frio na espinha. Como era possível que aquele homem, um reflexo daquilo que ele temia, ainda tivesse o poder de invocar seus fantasmas? Henrique, parado à porta, parecia um espectador de uma peça dramática. O sorriso característico agora se tornara um aviso silencioso. O salão estava em silêncio. O eco de tesouras e secadores havia dado lugar ao suspense.
As pessoas que passeavam do lado de fora começaram a olhar. O que aconteceria agora? Samuel, eu não entendo, murmurou Ricardo, lutando entre a vontade de se afastar ou abraçar aquele passado que ele pensava ter deixado para trás. Samuel se ergueu da calçada, colocando a mão sobre a caixa de papelão com um gesto de desdém. Entender? Entender é o que você sempre quis, mas nunca teve coragem para encarar. Olhe ao seu redor, o que você construiu. A voz de Samuel não era apenas uma acusação, era um grito por reconhecimento, um apelo por compaixão. O coração de Ricardo disparou. Ele precisava fazer algo, mas o quê? Era uma luta interna. Um embate entre sua vida ideal e a dura realidade que se desdobrava diante dele. Quando ele estava prestes a responder, um barulho forte cortou o ar. Pum! Uma explosão. O vidro da vitrine ao lado estourou em uma chuva de estilhaços. O que era um momento de revelação se transformou em pânico. Gritos ecoaram, e as pessoas começaram a correr em todas as direções. Ricardo, por um instante, ficou paralisado, sem saber se deveria proteger Samuel ou correr para dentro do salão. Henrique, no entanto, não hesitou. Ele agarrou o braço de Ricardo e o puxou em direção à entrada. Vamos, agora não é hora de parar para refletir. O rosto de Henrique estava pálido, os olhos arregalados. A cena se transformou em um caos de urros e pernas correndo, mas Samuel não se movia. Ele apenas olhou para Ricardo, como se estivesse assistindo a um filme cuja trama ia além do controle de todos. Ricardo, em uma fração de segundo, viu o que antes não queria enxergar, a vulnerabilidade em Samuel, a mesma que ele escondia sob a armadura de seu sucesso. Samuel, vamos! Gritou Ricardo. Mas a luta do mendigo diante daquela realidade era mais forte que qualquer desejo de fuga. Os gritos aumentavam e o ar esteve cheio de fumaça. Uma onda de choque passou pelo salão. O pânico se transformava em uma multidão descontrolada. Então, no meio da correria, algo inimaginável aconteceu. Samuel, com um movimento rápido, puxou algo de dentro da caixa de papelão. Era um celular. Ele mirou para Ricardo e gritou: "A verdade que você tem medo de enfrentar." Todos se viraram para ele. O caos externo agora parecia um zumbido distante. "Eu sei coisas sobre você, sobre seu passado, que nem mesmo você lembra. A verdade sobre seu pai." Samuel cuspiu as palavras como se fossem veneno. O impacto fez o chão parecer instável. Ricardo cerrou os punhos, o coração batendo com força. O que Samuel sabia? Um espanto coletivo se espalhou pelo ambiente. As pessoas, mesmo em meio ao caos, agora estavam paradas, prestando atenção. Henrique estava pálido, e a tensão era quase palpável. Era como se o tempo tivesse congelado. A afirmação de Samuel reverberou. Ricardo olhou para o homem que antes estava tão distante, tão oposto a si. E então, antes que pudesse dizer algo, uma mão pesada agarrou o ombro de Samuel, e uma voz alta bradou: "Chega! Você não vai expor isso agora." Era um policial que surgira do nada, tirando Samuel de sua revelação. Com a verdade na ponta da língua, Samuel foi puxado para longe. E enquanto ele se afastava, os olhares se voltaram para Ricardo, que estava em choque. Tudo o que ele havia construído, todos os seus segredos estavam em risco de serem expostos. Ricardo finalmente entendeu. A fuga não era mais uma opção. Ele teria que enfrentar o que estava escondido. Mas o que realmente estava lá, enterrado nas sombras de seu passado? Ricardo paralisou,
quando as palavras de Samuel ecoaram em sua mente. Ele mal teve tempo de processar o que estava acontecendo quando viu a mão do policial agarrando Samuel. O homem desesperado estava prestes a revelar algo que poderia despedaçar a vida perfeita que ele havia construído. Com o coração acelerado, o milionário barbeiro viu sua vida diante dele, como um filme acelerado, passando em retrocesso. A culpa, o medo, tudo colidindo. Você não vai expor isso agora. O policial ressoou a ordem de modo autoritário, como uma muralha entre eles. Ricardo deu um passo à frente, tentando se desvencilhar do aperto de Henrique. Mas foi tarde demais. Não havia mais tempo. A fumaça e o caos começaram a se dissipar, mas a tensão permanecia, espessa como um fio tênue, prestes a se romper. "Cuidado, Ricardinho", Samuel gritou. A urgência em sua voz era palpável. "Você ainda pode mudar tudo." Antes que pudesse reagir, um estrondo ensurdecedor cortou o ar novamente. Outra explosão, mas dessa vez não foi na vitrine. Vindo de dentro do salão. O chão tremeu, e a luz pulsou como se o próprio edifício estivesse confiscando o ar. As paredes ressoaram um eco distante, e os gritos se tornaram confusos e dispersos. Ricardo tropeçou e se virou. Onde antes havia luxo, agora havia destruição. Os cabeleireiros, seus clientes, a beleza e os sorrisos, tudo tomava uma nova forma, distorcida pelos destroços que se aglomeravam. Ele se afastou sem saber se deveria voltar, se proteger ou sair correndo. Henrique estava lá, com o rosto pálido, claramente em estado de choque. "O que está acontecendo?" ele gritou, mas Ricardo mal ouviu. Ele estava concentrado demais na figura que surgia das sombras do salão. Uma mulher, roupas rasgadas e cabelos desgrenhados, apareceu. Ela segurava algo reluzente em suas mãos sujas. Com um movimento rápido, levantou o objeto, e os olhos de Ricardo se arregalaram. Era uma câmera. "Eu tenho tudo gravado", ela gritou, a voz cortante. "As mentiras, os segredos, tudo está aqui." Uma onda de choque percorreu a multidão. As pessoas estavam paradas, pensando no que cada palavra significava. Ricardo podia sentir o mundo desmoronando ao seu redor. O que essa mulher sabia? Eles eram conhecidos? Ele poderia ter se esquecido das câmeras, mas não dela. Não depois do que aconteceu. "Você não pode fazer isso", ele gritou, a voz cheia de desespero. Ele avançou na direção dela, mas Samuel tomou a frente. "Ela é a sua verdade, Ricardo. Encare isso." O mendigo parecia mais forte agora, como se suas palavras tivessem um peso que ecoava pelo salão. "Samuel, você não entende." Ricardo balbuciou, lutando para encontrar uma explicação que não existia. Mas a mulher não estava parada. Com um movimento rápido, ativou a câmera, e a tela iluminou o caos. A imagem que apareceu era uma cena íntima, gravada em segredo, revelando conversas comprometedoras entre ele e Henrique. Segredos que ele tentara enterrar, situações que não deveriam vir à tona. A multidão começou a murmurar. As vozes se tornaram um coro de desconfiança e choque. Tudo o que Ricardo havia construído começava a desmoronar. A elite que ele tanto almejava agora olhava para ele com um misto de repulsa e curiosidade. Seu passado estava exposto. E naquele momento, a definição de quem ele era e o que havia se tornaram nebulosos. "Você vai acabar com tudo, Samuel", Ricardo sussurrou, com os lábios tremendo. A revelação do mendigo já não parecia mais uma ameaça, mas uma confirmação de que as feridas do passado nunca cicatrizariam completamente. O mundo de Ricardo estava se despedaçando, não apenas pelo que a mulher tinha em mãos, mas por tudo que ele mesmo havia. E quando as luzes do salão começaram a piscar, uma nova verdade finalmente rompeu.
Você acha que isso é tudo? A mulher perguntou, um brilho perturbador nos olhos. Apenas o início, Ricardinho. Com o caos tomando conta, Ricardo sentiu que não havia mais como voltar atrás. Os segredos estavam expostos. Mas aterrorizante era que ele não sabia até que ponto aquilo iria. O que mais poderia vir à tona? O que mais ele estava prestes a descobrir sobre si mesmo, enquanto tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar? O olhar da mulher na frente do salão queimava, as luzes piscando como se o próprio universo estivesse assistindo a tudo. Ricardo sentiu um frio na barriga. O que mais você tem nessa câmera? Sua voz saiu trêmula, quase desprezando a brutalidade da situação. A mulher, com um sorriso malicioso, apertou um botão e a tela brilhou, revelando imagens de conversas. Mas, de repente, ela congelou a cena. Não sou só uma espécie de fofoqueira, Ricardinho. As câmeras escondidas são só o começo, ela disse, a voz carregada de desprezo. Você tem muito mais a perder do que imagina. O silêncio cresceu, espesso, cortando o caos. As pessoas ao redor, antes desesperadas, agora pareciam hipnotizadas. A verdade, como um punhal, pairava no ar. Do que você está falando? Ricardo perguntou, agora com um leve tremor nas mãos. Ele já havia sido exposto a bastante dor, mas o tom da mulher sugeria algo mais, algo que não estava claro. Samuel, que observava tudo de perto, franziu a testa, como se soubesse que a tempestade estava por vir. Mas a mulher apenas riu. Você realmente acha que é só isso? Não sabe que existem camadas? O que você vê não é tudo. Você mal começou a entender. Ela virou a câmera para o público e, com um sorriso que poderia derreter a mais densa das neves, revelou uma gravação que fez os rostos se transformarem em máscaras de horror. A imagem mostrava um encontro escondido entre Ricardo e Henrique, mas não era só um encontro comum. Os sussurros apagados pela beatitude do salão falavam de corrupção, de transações obscuras, de promessas quebradas. Você foi longe demais, Ricardinho. Dobrou a esquina da ambição e nem notou quando perdeu a honra, disse a mulher, e sua voz ecoou como um trovão. A multidão ficou paralisada. As mãos de Ricardo começaram a tremer. Ele olhou para Henrique, que agora estava pálido como uma folha seca. O que você está fazendo comigo? Ricardo gritou, se sentindo traído. Mas Henrique, com olhos que pareciam ter visto todo o inferno, levantou as mãos como se quisesse se defender. Não sou apenas um amigo, Ricardinho. Sabia que a vida de duas pessoas depende dessas revelações. O barulho da multidão se intensificou, quase ensurdecedor. As pessoas começaram a gritar, a apontar, e o caos se restabeleceu. Ricardo tentou processar tudo, mas a realidade se desdobrava como um filme de terror. O pânico cresceu quando ele percebeu que a verdade era ainda mais profunda do que imaginava. No meio do tumulto, uma nova figura apareceu. Um homem alto com uma expressão de autoritarismo. Ele avançava em direção ao grupo, onde estavam Ricardo, Samuel, a mulher e a multidão. O que está acontecendo aqui? Sua voz era um rosnado, e imediatamente todos foram tomados pela sua aura intimidatória. Ele... Ricardo começou, mas as palavras se perderam no ar. O homem ignorou a confusão e se concentrou na mulher. Você não devia estar aqui, especialmente com esse tipo de material. O olhar de desdém do homem era como uma lâmina. A mulher respondeu com um desafio. Você não vai calar a verdade, nem a mim. O homem sorriu, mas era um sorriso frio, como o de um predador. A verdade?
Não existe apenas uma, e você pode acabar pagando um preço muito caro por isso. Ele puxou uma arma do bolso, exibindo-a como se fosse uma medalha de honra. O caos estourou ao redor deles. Ricardo, corra! Samuel gritou, e a multidão começou a se dispersar rapidamente. Ricardo sentiu seu mundo desmoronando. Ele estava cercado por mentiras e segredos, mas algo na reação de Samuel o fez hesitar. No momento em que ele decidiu correr, a mulher gritou: "A verdade não te libertará. Ricardinho, ela te aprisionará." E então, o caos se intensificou. As pessoas começavam a empurrar umas às outras, e ele se viu cercado por rostos de dúvidas e horror. E no meio do frenesi, uma explosão de luz iluminou o salão. Um segundo depois, tudo ficou escuro. Ricardo estava imerso no medo, olhando ao redor em busca de uma saída. O que mais poderia vir à tona? Quem realmente era ele e o que estava escondido por trás de todas aquelas camadas? O ar estava pesado, a fumaça e o caos se entrelaçavam no salão, enquanto Ricardo tentava entender o que estava acontecendo. Ele olhou ao redor, buscando uma saída, mas a imagem da mulher com a câmera estava gravada em sua mente. A verdade estava prestes a explodir na sua cara, e a ideia de que seu passado poderia voltar para assombrá-lo o aterrorizava. "Ricardo, corre!" Samuel gritou novamente, mas ainda assim ele hesitou. A figura do homem poderoso com a arma pairava como uma sombra, e ele sabia que o tempo estava se esgotando. No meio do pânico, algo inesperado aconteceu. Uma voz familiar penetrou o caos. "O que está acontecendo aqui?" Todos se viraram. Era a mãe de Ricardo. Ela estava bem ali, no centro do salão, olhando para ele com uma expressão que misturava medo e preocupação. Ele congelou. Como ela pôde aparecer agora? "Você nunca deveria ter voltado", gritou Ricardo, incapaz de esconder sua indignação. O rosto dela estava pálido, as mãos tremiam, e ele podia sentir os olhos da multidão em cima deles. A mãe não se intimidou. Ela deu um passo à frente, enfrentando a confusão com a atenção de alguém que estava decidida a dizer algo crucial. "Ricardo!" Sua voz era firme, mas cheia de emoção. "Você precisa saber a verdade, a verdadeira verdade." A multidão parou. A tensão na sala parecia palpável. Aquela revelação inesperada transformou a cena. Samuel, a mulher e até mesmo o homem armado pareciam esquecer suas intenções por um momento. Tudo se concentrando na figura da mãe de Ricardo. "Você não sabe o que realmente aconteceu com seu pai." Ela continuou, os olhos marejados. "Aquela não foi uma partida comum. Não foi apenas abandono. Havia muito mais em jogo. Coisas que você nunca soube. Segredos que foram enterrados." O silêncio foi ensurdecedor. Ricardo sentiu um frio na barriga. "O que você quer dizer?" Ele perguntou com a voz quase falhando. Ele precisava de respostas, mas tinha medo do que elas poderiam significar. Ela respirou fundo, e os olhos estavam cheios de uma dor que ele nunca tinha visto. "Seu pai, ele não era quem você pensava. Ele estava envolvido em coisas perigosas, e eu fiz o melhor que pude para manter você afastado disso. Mas agora, tudo está vindo à tona, não só para você, mas para todos nós." Ricardo olhou para o chão, a realidade começando a se desdobrar à sua frente. A mulher com a câmera, Samuel, o homem com a arma. Tudo estava interligado. A verdade ameaçava devorar não só ele, mas todos ao seu redor. Como assim tudo ia se entrelaçar de tal maneira? Henrique, que estava tentando se manter à margem do conflito, decidiu entrar no centro da discussão. "Ricardo,
Não pode ser verdade. A sua mãe tá tentando te manipular. Você sabe. Pode não ser seguro ouvir isso agora. Segurança? A mãe de Ricardo respondeu, seus olhos brilhando com desespero. Você acha que tem segurança aqui? A verdade não é segura para ninguém. E se você não ouvir isso agora, pode nunca mais ter essa chance. A tensão aumentou novamente. A população ao redor começando a murmurar. Suas conversas se transformando em uma onda de ansiedade. O homem com a arma apontou de volta a mulher da câmera. Você, cale-se, não envolva mais ninguém nos seus joguinhos. Mas foi nesse momento que algo realmente surpreendente aconteceu. A mulher da câmera ativou sua gravação e, enquanto mostrava a tela para todos, a imagem revelou não apenas as conversas de Ricardo e Henrique, mas um momento autoritário do passado que Ricardo nunca esperava ver. O seu pai, junto com uma figura familiar que ele desconhecia. Envolvido em atividades ilícitas. Ricardo ficou chocado. Era seu meio-irmão, alguém que ele nunca soube que existia. O mundo ao seu redor desabou num instante. Ele olhou para a mãe apavorado. Você sabia disso? Por que nunca me contou? O rosto dela se contorceu em dor, mas a voz firme não vacilou. Depois que seu pai partiu, eu pensei que poderia proteger você da verdade. Mas agora estamos todos em perigo. Não só por causa do que aconteceu, mas por causa de quem está atrás de você. A verdade a respeito de seu pai não era apenas uma revelação devastadora. Era uma questão de vida ou morte. E naquele momento, Ricardo percebeu que não tinha apenas que enfrentar o passado, mas também aquilo que se aproximava rapidamente do futuro. O salão parecia girar. A câmera, o homem armado, as palavras da mãe, tudo se misturava em sua mente. O que temos que fazer? Ele sussurrou, enquanto seu mundo desmoronava ao seu redor. E dentro dele, uma nova urgência cresceu. Ele precisava descobrir não só quem era sua família, mas quem realmente estava em controle de sua vida. O que mais estava por vir? Os segredos poderiam ter um custo que ele nunca imaginou. E agora, ele seria forçado a enfrentar tudo. Ricardo estava imerso em um turbilhão de emoções. O que sua mãe estava dizendo simplesmente não fazia sentido. Seu pai, envolvido em coisas perigosas. E agora, aqui estava a mulher da câmera revelando seus segredos. O ar estava pesado, a tensão pulsava. Ele sentia um nó na garganta. O pânico em torno deles aumentava, as pessoas murmurando, e a reação da multidão era como um eco de horror. Você precisa ouvir a verdade, Ricardo. A voz da mãe cortou o caos, não só sobre seu pai, mas sobre você mesmo. A cada palavra, ele via sua vida desmoronar. O que mais ela sabia? O que mais ele não sabia? Ele se sentia como um fio solto em uma tempestade prestes a se arrebentar. E naquele momento, todos os olhares estavam fixos nele. A mulher com a câmera estava prestes a dizer mais, seus olhos brilhando como se ela tivesse o poder de desenterrar tudo. Você não sabe, mas estou apenas começando. O que você realmente é muito maior do que sabia. Ela soltou, e suas palavras pairaram no ar, pesadas e carregadas de significado. Ricardo não conseguia processar. Ele se virou para a mãe. O que você está escondendo de mim? A voz saiu quase como um sussurro, mas ecoou em sua mente como um grito. A multidão parecia esperar, retendo a respiração, a inquietação dançando entre eles. Mas antes que ela pudesse responder, uma janela estourou em um barulho ensurdecedor.
A lona do caos estava de volta, a tensão se transformando em desespero. As pessoas começaram a empurrar umas às outras, gritos ecoando. Ricardo se virou, procurando uma saída. E quando estava prestes a correr, algo mudou no ar. Um braço se estendeu e agarrou seu pulso. Era Samuel, com o olhar determinado. Escute, Ricardinho, esse não é o fim. A verdade que sua mãe está tentando conter pode te salvar. A insistência dele fez os músculos de Ricardo se contraírem. Estava tão confuso. O que a verdade poderia realmente fazer neste inferno? E então, enquanto a confusão se desenrolava, a mulher da câmera, em um impulso, disparou a gravação novamente. As imagens dançaram na tela, revelando uma nova peça do quebra-cabeça. No fundo, uma figura feminina conhecida apareceu. Era sua irmã. Uma mulher que ele nunca soube que existia. O choque atravessou Ricardo como um raio. "O quê?" ele gritou, sua voz cheia de incredulidade. A mãe de Ricardo caiu em lágrimas. "Eu prometi que nunca deixaria você a conhecê-la, Ricardo. Ela nunca deveria saber de você", disse ela, a dor em sua voz profunda como um abismo. Ele mal podia respirar. Quem era essa mulher? O passado que ele ignorava estava vindo à tona, na forma de uma irmã que nunca teve a chance de conhecer. E nesse instante, algo mais profundo se rompeu dentro dele. O homem com a arma estava prestes a intervir, mas a mulher da câmera não cedeu. Ela sabe de tudo. A verdade a respeito de seu pai e a conexão com você. A revelação desmoronou sobre eles. O salão ficou em silêncio. Todas as regras tinham mudado. As pessoas começaram a discutir em sussurros, tentando processar. Ricardo se sentiu como se estivesse sendo puxado para baixo em um buraco negro, sua vida inteira flutuando ao seu redor. Você foi apenas parte de um plano, um peão em um jogo maior. A mulher gritou, o medo dançando em seu olhar. Mas você pode mudar o jogo. Pode se libertar dessa prisão que é seu passado. No meio do clamor, um novo barulho cortou o ar. Um tiro. A traição veio de onde ele menos esperava. Henrique caíra ao chão, a expressão de horror estampada no rosto. E a mulher da câmera, que parecia ter todas as respostas, agora se encontrava em uma luta pela sobrevivência. Ricardo ficou paralisado. Os ecos da bala reverberaram, e a verdade que ele ignorou por tanto tempo agora dançava à frente dele. Ele não sabia mais quem era. As revelações o terrorizavam. A irmã, o pai, a traição, tudo misturado. O que mais poderia acontecer? Ele não tinha ideia. A cena diante dele se desdobrava como se tivesse saído de um pesadelo. Agora, mais do que nunca, era hora de decidir. O que ele faria com tudo isso? A verdade estava escorregando entre seus dedos. E no meio da confusão, uma única pergunta pairava no ar. Quem realmente era ele? E a que custo ele descobriria? Ricardo estava paralisado. O ar ao redor dele estava pesado, como uma tempestade prestes a estourar. O tiro ecoou, um som ensurdecedor que rasgou a tensão. Ele mal teve tempo de processar quando viu Henrique, caído ao chão, com um olhar de surpresa que não desapareceria. "Não!" Ricardo gritou. O medo tomou conta dele. As pessoas ao seu redor começaram a entrar em pânico. "Alguém, chame uma ambulância." Ele se agachou ao lado de Henrique, seus olhos desesperados em busca de uma resposta. O sangue manchava o chão, misturando-se com o caos que dominava o salão. "Ricardo", Henrique murmurou, a voz fraca. O tempo parecia desacelerar. Eu não queria que fosse assim." Ele lutou para falar.
O desespero se transformou em uma corrente elétrica por todo o corpo de Ricardo. O que ele queria dizer? Que era culpado, que a verdade os consumira. A mulher da câmera, ainda segurando sua gravação, emitiu um grito aguçado que cortou o barulho em pedaços. A verdade só vai te libertar, Ricardo. Você precisa ouvir. Mas Ricardo já não sabia em quem confiar. A cada palavra bela, o fardo se tornava mais pesado. Samuel, que havia se afastado, retornou, agora com o olhar da experiência. Ele se agachou, próximo de Henrique, tentando fazer pressão no ferimento. Pelo amor de Deus, alguém precisa nos ajudar. A pressa em sua voz disfarçava a gravidade da situação. Ele olhou para Ricardo, e seu olhar parecia transmitir um aviso. Não é só sobre eles, Ricardinho. É sobre você também. A mãe de Ricardo estava parada, em choque, como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. Mas antes que alguém pudesse atingi-la, a mulher da câmera gritou com fervor. Você não faz ideia do que está por vir. Há segredos muito maiores, Ricardo. Você precisa saber. E nesse momento, o chão sob eles tremeu. Não era apenas medo. Era como se a própria realidade estivesse se distorcendo. O homem armado, que havia permanecido como uma sombra até então, avançou com uma intensidade perigosa. Ele não estava apenas tentando controlar a situação. Havia algo mais profundo em seu olhar. Silêncio, todos vocês! Ele gritou, a arma ainda em punho. A verdade não é para ser descoberta assim. E você não vai sair impune, mulher. Ele apontou para a mulher da câmera, e o pânico na multidão cresceu. Foi então que, com o grito potente do homem, algo completamente inesperado aconteceu. Uma nova figura surgiu do fundo do salão. Era outra mulher, com os mesmos traços da mãe de Ricardo. Suas expressões eram de determinação, e ela segurava em mãos algo brilhante. Uma pequena caixa. Chega! Você não pode controlar a verdade com força! A nova mulher gritou, e ao romper o espaço com a caixa, ela abriu. Uma luz intensa ilumina o salão, como uma explosão de esperança no meio da desolação. Quem é você? Ricardo perguntou, ofegante. Mas a resposta não veio. A mulher olhou direta nos olhos de Ricardo, e naquele instante uma conexão indescritível estourou entre eles. Era ele. Era a irmã que não conheceu, a verdade que estava enterrada sob camadas de segredos e mentiras. Eu sou sua irmã, Ricardo. A voz dela ressonou e a confusão tomou conta do ambiente. O que aquilo significava? Por que ninguém nunca mencionou? Por que toda essa dor e os segredos não foram expostos antes? As palavras reverberaram, não apenas em sua mente, mas em seu coração. As revelações estavam prestes a desmoronar a fachada que ele havia conhecido. E a última frase da irmã ecoou em sua cabeça. A verdade não pode ser escondida por muito tempo. E agora, ela estará diante de todos nós. Com isso, o chão sob seus pés parecia vacilar, como se cada um ali estivesse prestes a ser engolido pela tempestade que se aproximava. O que mais estava para ser revelado ali? O que essa nova mulher sabia que poderia mudar tudo de uma vez? Ricardo olhou novamente para Samuel, para a mulher da câmera, para a mãe e para Henrique, ainda no chão, e reconheceu que não havia mais como voltar atrás. Como isso terminaria? Ele estremeceu, sabendo que cada decisão tomada a partir daquele momento poderia moldar não só seu futuro, mas o de todos ao seu redor. Ricardo estava paralisado. O ar ao seu redor estava pesado, como uma tempestade prestes a estourar. A revelação da irmã parecia uma bomba prestes a explodir, e ele não sabia como lidar com tudo aquilo. A mulher com a câmera olhou para ele, seu olhar se intensificando. A verdade sobre a sua família e sobre você mesmo
é muito mais complicada do que pensa. Mas antes que ela pudesse continuar, um estrondo seco ecoou pela sala. O som de algo caindo. Era a mãe de Ricardo, que tinha desmaiado, e todos os olhares se voltaram para ela em um misto de preocupação e pânico. "Chame uma ambulância!" Alguém gritou na multidão, enquanto o caos começava a se espalhar. Ricardo se inclinou sobre sua mãe, seu coração disparando. "Mãe! Mãe!" Ele a sacudiu levemente, mas ela não respondia. A fumaça e a confusão tornavam tudo ainda mais difícil. Samuel se aproximou, olhando preocupado. "Ela precisa de ajuda. Vamos levar ela para fora." Nesse momento, a mulher da câmera decidiu que era hora de agir. Com um movimento rápido, ela apontou para Ricardo. "Escuta, você não pode ignorar isso. Envolve muito mais. Tem algo que você não sabe sobre sua mãe. Não é só o seu pai." "Para com isso! Não é hora de mais segredos!" gritou Ricardo, exasperado. Ele sentia que sua cabeça estava prestes a explodir. Mas ela continuou. "O que você não entende é que sua mãe pode ter feito coisas terríveis para proteger você. O que ela pode estar escondendo pode mudar tudo." Ricardo parou. Aquelas palavras o pegaram de surpresa. O que sua mãe poderia ter feito? Ele olhou para o rosto inconsciente dela, se perguntando o que mais poderia existir sob aquele véu de proteção que sempre conhecera. Antes que pudesse processar completamente, o homem com a arma fez um movimento brusco. "Silêncio!" ele bradou, a fúria em seus olhos brilhando como uma chama. "Vamos acabar com isso agora." Ele se virou, mirando a mulher da câmera, que já estava em sua linha de visão. "Você não vai fazer nada!" gritou Samuel. O ambiente estava fervilhando. Essa não é a solução. Mas o homem não estava disposto a ouvir. Ele avançou, pressionando a arma mais perto. A tensão era palpável. Cada respiração carregava um peso. E então, tudo aconteceu em um segundo. A mulher da câmera, em um gesto de desespero, clicou em um botão na sua câmera, e uma explosão de luz inundou o salão mais uma vez. A intensidade da luz momentaneamente ofuscou a todos, e nesse segundo mágico, uma nova verdade se revelou. Quando a fumaça começou a se dissipar, uma figura familiar apareceu atrás do homem armado. "Esperem, pode não ser como vocês estão pensando." Era o pai de Ricardo. O tempo pareceu congelar. Donto, como ele estava ali. O impacto daquela revelação foi como um soco no estômago. Todo mundo ficou em choque. O homem armado hesitou, agora lutando contra a confusão. Você não deveria estar aqui." O tom de desprezo era palpável, mas a presença do pai de Ricardo parecia mudar a maré da situação. "A verdade precisa ser contada", ele disse, sua voz firme. "Não só sobre eu, mas sobre ela também." Todos olharam para Ricardo. Quem realmente era aquele homem? O que mais ele estava escondendo? E por que ele aparecia agora, no meio do caos? Uma nova onda de tensão se espalhou pela sala, e Ricardo se pegou lutando contra a maré de emoções que o avassalava. "No momento em que você decidiu voltar, eu sabia que isso tudo viria à tona." O pai continuou, olhando nos olhos de Ricardo, e a dor na voz dele era inegável. "Mas a escolha é sua. Você ainda pode mudar o seu destino. Nossa família está mais entrelaçada do que você imagina." Ricardo já não podia mais controlar o fluxo de sentimentos. O que ele deveria fazer? Ele olhou para Samuel, para a mulher da câmera e até mesmo para Henrique, que estava no chão, pálido e com dificuldades para respirar. A multidão estava em silêncio, esperando pela próxima jogada,
para ver quem se moveria primeiro. A realidade se tornava ainda mais complexa a cada segundo. Neste oceano de segredos e revelações explosivas, Ricardo percebeu que agora não era só sobre ele. O que mais estava por vir. A tensão pairava no ar. A qualquer momento, tudo poderia revirar novamente. Ricardo estava paralisado. O ar estava pesado. Ele não sabia se estava mais chocado pelo que sua mãe havia revelado ou pelo fato de que seu pai, aquela figura ausente e temida, estava ali, bem diante dele. A tensão no salão era palpável. Todo mundo respirava fundo, esperando por uma resposta. Você não pode estar aqui! Ricardo, ainda em choque, olhou para o pai. Era como se todo o seu mundo tivesse girado de cabeça para baixo. A multidão, que até então estava em pânico, parecia agora fixar os olhos naquela cena. O medo e a curiosidade se misturavam. Eu não tive escolha, o pai respondeu, seus olhos olhando diretamente para o filho. Preciso te contar a verdade, Ricardo. Esse homem, ele apontou para o desconhecido armado, não é alguém que você pode ignorar. Ele faz parte da nossa história, e não da forma que você imagina. Enquanto ele falava, o homem com a arma começou a ficar nervoso. Ele encarava o pai de Ricardo com uma mistura de ódio e apreensão. Cala a boca. Você não tem ideia do que pode acontecer aqui se continuar falando. O olhar de intensidade entre os dois era quase eletrizante. Ricardo mal conseguia entender. Ele queria gritar, queria saber o que seu pai estava escondendo. Por que você nunca voltou? Por que nunca me procurou? A voz dele estava embargada, mas cheia de dor. A multidão sussurrava entre si, as expressões trocadas refletindo o choque e a confusão que todos sentiam. Mas antes que alguém pudesse responder, uma explosão de movimento tomou conta do salão. A mulher da câmera, que parecia tão confiante até então, disparou um flash. A luz brilhante ofuscou a visão de todos por um instante. Mas quando as imagens começaram a se desenrolar na tela, uma nova onda de murmúrios tomou conta do ambiente. Como se a verdade tivesse vindo à tona de uma vez por todas. Essa imagem, Ricardo sussurrou, seus olhos se arregalando. Em um dos quadros, ele viu a figura de sua mãe, lado a lado com o pai, mas eles não estavam sozinhos. Ela segurava uma caixa igual àquela que a irmã trouxera, e dentro estava uma série de papéis espalhados. Documentos que pareciam legais e muito mais. O homem armado pareceu perder todo o controle. Você tem que parar com isso, ele gritou. Só que a confusão já havia tomado conta. A multidão começava a se agitar. As pessoas, trocando olhares carregados de desconfiança. Você não sabia, né? Sobre toda a sujeira que sua família carrega? A mulher da câmera gritou, e suas palavras cortaram o ar, feito lâmina. Tudo o que eles fazem é manipular você, Ricardinho. Você é só um peão nesse jogo. Ricardo se sentiu como se uma bomba tivesse estourado dentro dele. A ideia de que sua família, aquele pilar que ele sempre conheceu, pudesse ser baseada em mentiras, o fez sentir-se como se estivesse caindo em um abismo. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido sob a superfície? Foi neste instante que a realidade se desdobrou de forma brutal. A mãe, que ainda estava caída, começou a se mover. Mas não era apenas um retorno à consciência. Ela se levantou com uma energia inesperada, olhos arregalados e cheios de uma determinação feroz. Chega! A verdade não será usada como arma. Ela avançou, como se quisesse proteger seus filhos. Você está errada. O pai a intercepou. Você não pode privá-los do que tem direito. O clima disparou.
a tensão entre eles criando uma fissura tangível. E então, algo dentro de Ricardo estourou. Ele gritou, a voz ecoando pelo salão. Quem é você realmente, mãe? O que está acontecendo? Mas antes que qualquer resposta pudesse surgir, um novo elemento incômodo recheou o ar. Uma terceira explosão, não de barro ou vidro, mas de um riso. A figura de uma mulher desconhecida surgiu na porta do salão, com um sorriso que gelava a espinha. Ah, mas mesmo esses não são os segredos mais profundos, não são? Ela zombou, fechando a porta com um estrondo atrás de si. O rosto dela era familiar, embora Ricardo não conseguisse identificar de onde. Os olhares se voltaram para ela. Quem é você? O pai perguntou, sua voz agora repleta de um misto de temor e raiva. Pense como você quiser, mas eu sou a chave para o que todos vocês querem entender. A mulher disse, e um vento de confusão soprou pelo salão. Os murmúrios viraram gritos, e o coração de Ricardo disparou. Qual era a verdadeira conexão dessa mulher com a família que ele achava que conhecia? O que mais sua mãe havia escondido? E agora, com cada nova reviravolta, ele via novos segredos se desdobrando. Tudo estava no limite. Ele mal sabia, mas uma tempestade estava prestes a desabar sobre todos eles. O que viria a seguir? E quem realmente estava no controle de suas vidas? Enquanto a tensão no salão chegava ao cúmulo, o olhar de Ricardo saltou entre a nova mulher e sua família. O tempo pareceu parar. A presença de seu pai, a coragem da irmã e o medo da mãe se entrelaçavam em um tecido de conflitos e segredos. Você é a resposta que eu busquei por tanto tempo, ele disse, se dirigindo à irmã. Mas o que isso significa para nós? A pressão em seu peito era insuportável. Todos ali estavam à beira de um colapso, e o homem armado estava prestes a perder a paciência. A irmã respirou fundo. Significa que todos aqui precisam enfrentar a verdade, mesmo que doa. As palavras dela reverberaram no ar, como um eco. O passado não é só seu, Ricardo. É de todos nós. A mulher da câmera, com a determinação pulsando em seus olhos, levantou a câmera. A verdade é a única arma que todos têm. E se vocês não mudarem agora, vamos perder tudo. As imagens fluíam na tela, revelando o que cada um preferia esconder. Ricardo sentiu um nó na garganta ao ver os rostos conhecidos misturados com os de estranhos. A mãe, agora meio consciente, olhou ao redor, seu rosto iluminado pela luz da verdade. Desculpe, Ricardo, eu deveria ter te contado antes. As lágrimas escorriam, mas a luta dela não era com palavras, e sim com o passado. E ali em pé, Ricardo percebeu que não tinha mais como ignorar sua história. A verdadeira batalha estava dentro dele. O homem armado, agindo por impulso, ameaçou. Silêncio! Isso tudo acaba aqui! Mas antes que pudesse agir, o pai de Ricardo deu um passo à frente. Você não vai mais nos controlar. Chega de segredos! E então, como um raio que corta o céu, algo inesperado aconteceu. Samuel, que observava tudo em silêncio, deu um golpe no peito de coragem e se plantou diante do homem. Se você quer a verdade, encare os resultados dos seus atos. A multidão, agora paralisada em um misto de nervosismo e esperança, estava conectada por uma única linha tênue: a coragem de enfrentar a verdade. O ar estava carregado de expectativa, e Ricardo percebeu que não estava sozinho. Ponto. Eles tinham um ao outro. Este era o momento de se levantar.
Ricardo finalmente olhou para sua mãe, sua irmã e Samuel. Vamos juntos. Precisamos resolver isso. É hora de parar de correr. Sentiu a força das palavras se formando dentro dele. Uma chama que havia sido acesa. A irmã assentiu. Nós podemos redefinir nossa história. Não precisamos deixar que os erros do passado nos definam. O olhar dela era intenso, e ele viu a verdade refletida em seus olhos. Isso não era apenas sobre eles, mas sobre todos fazendo parte daquela teia de mentiras. O homem armado hesitou, o semblante misturando ira e confusão. Ele não esperava tal resistência. Vocês acham que podem me parar? Sua arrogância tremulou perante a confiança crescente de todos ali. Ricardo se aproximou. Nós não temos medo. A verdade é mais forte do que qualquer arma. O salão estava murmurando, e por um instante o homem percebeu que perdera o controle. Ele não sabia como reagir àquilo. As palavras de um homem dividido agora ecoavam em sua mente. Sua própria história se desenrolando diante dele. E então, tudo parecia em câmera lenta. A tensão cedeu. Peles pálidas, rostos carregados de revelações e mãos no ar se encontravam. O verdadeiro jogo estava acontecendo ali. Naquele momento, a possibilidade de um novo começo floresceu no ar. O homem levou a mão à cabeça, confuso, e foi isso que o desarmou. A verdade finalmente havia quebrado o ciclo de medo. O salão se encheu de murmúrios de esperança e murmúrios de compreensão. E quando Ricardo olhou novamente para sua família, viu que, apesar de tudo, havia sempre uma luz ao final da escuridão. Chegou a hora de seguirmos em frente, disse ele com a voz firme. E ali, no centro daquele caos, enquanto a tempestade se acalmava, ele sentiu que a verdade havia finalmente triunfado. O que viria a seguir? Um novo início ou mais desafios? Isso era um mistério que se desdobraria diante deles, e com coragem renovada, eles estavam prontos para encarar o que viesse. Se você gostou desta história e quer saber o que mais está por vir, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais aventuras incríveis cheguem até você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Eu quero saber o que você acha. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você não vai querer que eles fiquem de fora. Vamos juntos nessa jornada.